Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. Nós vamos fazer nossa contagem regressiva. 19 dias, faltam 19 dias para o exame de ordem. E eu estava fazendo o nosso texto de hoje e me deparei, até por uma coincidência que aconteceu ontem, com a questão comunidade. E eu vim falar com vocês sobre isso. Por quê? Porque o nosso entorno influencia demais a gente. Uma coisa é fato, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Só que, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente vive em comunidade. E a gente convive com outras pessoas. E dependendo das pessoas que a gente convive, a gente tem determinados atos, determinadas atitudes, determinadas decisões. O ponto é que nós vivemos em comunidade, a gente tem uma necessidade louca. Eu até falei com vocês numa outra live sobre essa nossa necessidade de estar conectado com outros, né? E que a gente sempre dá um jeito de fazer isso, seja presencialmente, hoje em dia, seja online, seja usando, enfim, as mais diversas formas. E quando a gente fala dessa comunidade que está no nosso entorno e nos influencia diretamente, a gente precisa pensar em quem a gente permite realmente nos influenciar, em quem a gente permite fazer parte de nós, do nosso coração, as nossas amizades. E também a gente precisa ter clareza sobre estar sendo influenciado, principalmente negativamente ou não. Nós aqui estamos estudando, né? E estudar é um ato muito solitário. Estudar é um ato solitário por necessidade, mas que por vezes a gente também tem a convivência. Eu me lembro quando eu trabalhava num cursinho específico, lá quando eu comecei, e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu era aluna primeiro, né? E eu sempre fui muito caxias de estudar, de não demorar muito para almoçar, sabe? Sempre trabalhei junto, então eu tinha um tempo muito curto. E fui muito julgada por não estar participando. Mas eu sou sempre muito observadora, sabe, gente? E eu percebi, por exemplo, que eu fui aluna, depois eu virei professora. Algumas pessoas que começaram comigo lá atrás como aluno, estavam ali como aluno ainda. E também tinham um comportamento em comum. Um mesmo grupo. Toda vez que eu chegava e ultrapassava a catraca, essas pessoas estavam tomando café, né? E eu pensava, meu Deus, os anos passaram e essas pessoas ainda estão tomando café. Toda vez que eu chego aqui, não importa a hora, se eu dar essa aula de manhã, de tarde, de noite, essas pessoas estão tomando café. E aí a gente vê como o nosso entorno influencia a gente. E o que a gente tem para pegar de bom com relação aos nossos estudos? A gente precisa começar a selecionar, a gente precisa começar a escrever, escolher o que vai ser bom para nós ou não. Nesse momento de estudo, nem sempre é bom estar junto com uma comunidade que estuda também, sabe? Porque o desespero, o medo, a insegurança, eu costumo dizer que elas pegam, sabe? Esses sentimentos de agonia, eles pegam. Às vezes vai chegar uma pessoa perto de você que vai falar assim, nossa, você lembra daquela lei planetária de Urano, e que você não tem a menor ideia, e aquilo vai detonar uma prova sua, né? Você vai se sentir incapaz. Tem aquele também que fala que tirou sempre milhões de pontos e não tirou, né? Que passou em milhões de coisas e não passou. Então, quando a gente fala de comunidade, além da nossa família, que é o mais difícil da gente se desvencilhar, se é que a gente precisa se desvencilhar, porque às vezes a gente só precisa mudar o ponto de vista, a gente fala de amizade, né? E a amizade é um sentimento relacionado a amor. E quando a gente fala de amor, a gente fala de amor incondicional, que são poucas pessoas, né? Os amigos são poucos, que às vezes eles não entendem absolutamente nada do que você está fazendo. Não entendem. Não fazem a mesma coisa que você.
Mas eles estão ali. Eles estão ali para contar histórias, para relembrar coisas, para falar de bobeira, de coisas à toa. Eu acabei de receber uma mensagem da minha melhor amiga que está de férias, com uma música muito engraçada. Os amigos são aquelas pessoas que têm um amor incondicional. Elas não cobram a aprovação da gente. Elas só estão ali, falantes ou quietinhas, prontas para nos ajudar. Então, quando a gente está nessa comunidade que a gente viu que por vezes tem um comportamento comum, quem é que eu quero e permito conviver, né? E também preciso ter clareza dos meus momentos de solidão, porque o estudo é muito individual. Eu não ganho nada falando que eu tô avançado na matéria para outra pessoa, né? Eu não ganho nada fazendo discursos para outra pessoa. Eu preciso ser o que eu sou, com as minhas fragilidades e com as minhas fortalezas também. E aí, essas pessoas que ficam em volta de nós, sabe, gente, que a gente precisa escolher, principalmente nesse momento de jornada de estudo, elas não precisam concordar com o que a gente faz, com o que a gente fala. Elas não precisam pensar igual a nós. Os nossos amigos não são só as pessoas que pensam como nós. A amizade, antes de tudo, é fé. E a gente consegue criar mais amizades verdadeiras e positivas e produtivas quando a gente também gosta da gente. Quando a gente também respeita a gente. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente não vive para agradar todo mundo. Quando a gente não vive para ser aprovado por todo mundo. Porque tem muita gente que, por mais que você expresse o seu desejo de passar no exame de ordem, não entende por que para você é tão difícil. Por que talvez você esteja fazendo a prova mais de uma vez. E os que não vão te fazer crescer vão falar: nossa, mas no meu tempo foi muito fácil, nossa, passei na faculdade. Mas cada um é um ser individual. Cada um tem seus momentos. O que eu quero te dizer? Quem respeita a sua liberdade de escolha, como a sua liberdade de escolha de estudar, como a sua liberdade de escolha de se dedicar, como a sua liberdade de escolha de ter um horário, de ser consistente, de ser persistente, né? De realmente abraçar o teu projeto, no teu caso, né? No nosso caso, de aprovação, eles respeitam essa liberdade, essas pessoas que a gente precisa procurar. Então, a nossa reflexão de hoje é falar assim: fica perto de pessoas que te trazem alegria, né? Que não se julgam mais fortes que você, que não se julgam melhores que você, sabe? Que não são aquelas pessoas que te criticam o tempo inteiro e ficam falando: ah, se eu fosse você eu faria isso, se fosse você eu faria aquilo. E também aqueles que falam que você só erra. Também aqueles que falam o tempo inteiro que não acreditam em você, que você é fogo de palha, que você logo desiste, que você é fraco. Então, eu vim dizer que a gente, quando está estudando, para finalizar, a gente tem que ser como um rio, né? E o rio, ele tem um objetivo, ele tem um fim, que é chegar no mar. E o nosso mar aqui é o nosso mar da aprovação. Esse é o nosso mar. Quando a gente pensa nas águas do rio, a gente tem que ser como elas. A gente vai contornar as rochas, a gente vai se adaptar aos vales e montanhas, aos obstáculos que vão vir. A gente vai transformar esse lago com o tempo até chegar no nosso objetivo. Então, eu termino por aqui nossa contagem regressiva dizendo que disciplina é importante, muito importante. O seu comprometimento e principalmente a sua execução. Mas a gente não pode fechar as portas para a nossa intuição, para o nosso inesperado, porque a gente vai encarar na nossa prova, na nossa segunda fase, esses pontos, né?
A alegria é contagiosa também. Assim como os sentimentos que trazem angústia são contagiosos, como eu falei no começo do vídeo, se você perdeu, volte. A alegria também é o bem querer, o bem viver, né? O ser grato, o ensinar. Então, eu vou te pedir para você dar a oportunidade de muitas pessoas que às vezes estão afastadas de você chegarem perto. Pessoas que foram importantes, pessoas que cresceram junto com você, pessoas que às vezes estão esperando algum sinal para estar pertinho de você, só pertinho de você, no amor, só pertinho de você, na luz ali, sem entender o que é direito, muitas vezes, pessoas que seguiram rumos completamente diferentes do seu, sem entender o que é uma prova da OAB, mas que te trazem muita felicidade. Então lembre, viver em comunidade como a gente vive é perigoso. É perigoso porque um comportamento, ele se inflama muitas vezes. E a gente começa a repetir comportamentos, crenças e medos que não são nossos. A comunidade, até para ela continuar unida, ela cria, né, muitas coisas que nem sempre vão me ajudar nesse momento onde eu preciso acreditar em mim e ficar mais leve. Faltando 19 dias para a OAB, não é hora de eu estar perto de pessoas que são os reclamadores, né? Ou de pessoas que só se aproximam de você quando você tá mal. Você já reparou que tem gente que só se aproxima da gente quando a gente tá mal? Agora é hora de se aproximar de pessoas, na minha singela opinião, e vou além desse meu texto, completamente diferentes de você, mas que fizeram parte da sua vida e fazem, ou que você gostaria de conhecer, para você aprender coisas novas e se sentir mais leve. Quando a gente fica numa comunidade junta, né, como a comunidade jurídica, a comunidade dos estudantes da OAB, por vezes é muito pesado e isso não me ajuda. Então, vamos mostrar aqui nossa força, nossa determinação, nosso poder de escolha, né, nosso posicionamento. Eu tenho que estar junto de pessoas que me elevem. Elas não precisam fazer a mesma coisa que eu, elas não precisam entender o que eu faço. Se eu estou perto de pessoas, de uma comunidade que sempre me deprime, eu preciso começar a olhar além do horizonte. Eu termino por aqui 19 dias para o exame de ordem, nosso treinamento de segunda fase, Direito Civil, domínio do Vademecum, está aberto para você, tá? Eu ainda estou gravando coisas novas, tá? E postando todos os dias, atendendo os alunos, vendo peças dos alunos que já estão em algum cursinho. Então, não perca essa oportunidade, tem muita coisa para você fazer ainda, tá? Dominando o Vademecum, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Sua peça fica mais fluida, suas questões ficam mais fluidas também, e você fica seguro o suficiente para saber que você não precisa ir para a prova sabendo de tudo, mas que você precisa dominar o Vademecum. E dominando ele, você acha todas as respostas, tá bom? Termino por aqui, gente. Se você curtiu, deixa um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.